e paz do Senhor, amada igreja. Bem-vindos a mais um culto, um mês novo. E com este novo mês temos um novo tema, que é: aqueles que levam a arca precisam se santificar. Quem leva a arca somos nós, os filhos de Deus. A arca é a presença de Deus e nós precisamos nos santificar. E este mês nós estaremos a falar exatamente sobre este assunto, que está baseado também no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! Vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus, prepara teu coração, oferece teu culto ao Senhor nesta hora. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós já chegamos a Ti e pedimos Tua presença, Tua direção sobre nós, Teu agir em nós, ó Deus. Enquanto Te adoramos, ó Deus, enche-nos com Tua presença, enche-nos com Tua graça, Deus. Nós somos gratos a Ti por tudo. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos, agradecidos a Ti. Amém e aleluia.
nesse momento para nós podermos estudar a palavra do Senhor. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer por teu amor, tua graça na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos firmes em pé hoje, Senhor amado, para podermos estudar a sua palavra, para crescermos, Senhor, no conhecimento da tua verdade. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesse momento, Senhor, fala conosco, ministra nosso coração profundamente a sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, eu quero louvar a Deus por Deus me permitir neste dia ser um canal para trazer, não é pela primeira vez, o estudo, não é uma palavra importante para nós e como sendo também a primeira quarta-feira, o primeiro culto de estudo que nós estamos a ter neste mês, e para mim é um privilégio muito grande poder trazer e compartilhar com os amados neste dia de hoje. E este mês, nós estamos no mês novo, estamos hoje no dia 1 de setembro de 2021, então é um dia em que nós estamos a começar a estudar um novo tema, depois de termos estudado acerca de estarmos firmados na esperança. Nós estaremos a estudar este mês acerca de
santificação, amém? Santificação. E o tema é: aqueles que levam a arca precisam se santificar. E o texto base está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, não é? Que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, quando eu olho para este tema proposto para nós neste mês, não tem como não me levar para o Antigo Testamento, porque quando nós falamos da arca, a arca ela existia, não é? Naquela época lá no deserto, depois passou para o tempo, não é? Do templo que foi construído lá, foi colocado, mas depois da época de Davi, depois foi passando, e não muito depois a arca se perdeu, e de lá até o profeta Ezequiel disse: olha, nunca mais vai se falar da arca, não é? E hoje vai chegar um tempo em que não vai ser mais necessária a arca, assim como aquela caixa que tinha lá as tábuas dos 10 mandamentos, não é? Representando a lei de Deus, e o copo de maná, não é? O copo de maná que estava ali representando a provisão de Deus para o seu povo, e também nem a vara de Arão, que representava a autoridade que Deus deu a Arão como sumo sacerdote para poder tomar a dianteira do ministério das coisas santas do Senhor. Então essa arca já não vai ser mais necessária, porque Deus vai colocar dentro de nós a sua lei, e essa lei estará dentro de nós, ou seja, a presença de Deus hoje não está numa caixa, a presença de Deus hoje está aqui dentro, está dentro de nós, a partir do momento que nós recebemos a Jesus. Mas uma coisa que nós percebemos no Antigo Testamento é que não deveria ser qualquer pessoa que levasse a arca, que transportasse a arca de um lugar para outro, não é? Porque eles viviam de tendas em tendas antes de se construir o templo, então não poderiam de um acampamento, não é? Desmontar o acampamento, e quando vão se mover para outro acampamento, e a tribo de Judá levava a arca, ou a tribo de Gad, ou a tribo de Aser levasse, não, deveria ser uma tribo específica, e essa tribo era a tribo de Levi, a tribo que Deus escolheu, separou para o sacerdócio. Agora, quando nós vamos olhar na maneira como eles serviram, temos alguns episódios que nos mostram que a falta de santificação dos próprios sacerdotes e dos levitas trazia grandes consequências, tanto para eles como para o povo. Então, por exemplo, quando nós olhamos para Nadab e Abiú, quando eles entram para o templo para oferecer ao Senhor um fogo, mas a Bíblia vai dizer um fogo estranho, o que aconteceu com eles? Foram fulminados naquele momento, eles caíram mortos. Por quê? Porque eles tentaram servir a Deus de qualquer maneira. Olhamos também para Uzá lá no campo de Nacon, quando ele estava a estender a sua mão para que a arca não caísse, porque eles estavam a transportar a arca de um lugar, né, da terra dos filisteus, levando para a casa de Deus, no templo, a casa de Deus lá em Israel. Mas o que acontece? Acontece que não fizeram conforme deveria ser feito, não é? Primeiro colocaram pessoas que eram da tribo de Levi para levar a arca. Segundo, Uzá estende a mão, porque a arca era levada em bois, enquanto que não deveria ser levada em bois, deveria ser levada nos ombros das pessoas, dos levitas. Agora, aí nós entendemos que Uzá foi fulminado também, caiu duro, e ele morreu ali, não é? Ele tentou estender Deus e não gostou daquilo que ele fez, e aí ele morreu. E aí Davi chamou aquele lugar Perez Uzá. Então, amados, quando nós olhamos para esses exemplos e tantos outros exemplos que existem no Antigo Testamento, também bons exemplos de santificação, por exemplo, Moisés entrou na presença de Deus, não é? E estava ali o profeta do povo, entra na presença de Deus, todo mundo com medo do fogo, mas o fogo não consome Moisés. Moisés permaneceu lá 40 dias, 40 noites, orando, jejuando, conversando, tendo comunhão com Deus, e ali Deus se agradou de Moisés. Deus usou Moisés de uma forma tremenda. Então, para dizer, amados, se nós vamos servir a Deus, para que Deus se agrade de nós, nós precisamos também o que? Hoje, nos santificar. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ou seja, não pode ser feito de qualquer maneira. Precisa haver reverência na casa do Senhor. Precisa haver reverência quando nós temos a consciência que carregamos a presença do Senhor dentro de nós. A nossa vida precisa ser uma vida piedosa, porque é assim como vai viver um sacerdote, um levita, um servo do Senhor, não é? Que foi separado, foi santificado para poder servir, para poder carregar esta arca, esta presença de Deus, amém?
Amados, eu não estou a falar para pastores, eu não estou a falar para evangelistas, não estou a falar para pessoas que estão a servir integralmente na casa do Senhor ou parcialmente. Eu estou a falar do cristão, estou a falar daquele que carrega a presença de Deus, e não necessariamente servir num determinado ministério, porque a arca hoje representa essa presença que eu já falei. Então no versículo 29, Hebreus 12 diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus não deixa de ser um fogo consumidor. Então precisamos entender que nele há esse fogo, e esse fogo é necessário ser levado tão a sério, porque se nós não levarmos a sério este fogo, ali o Senhor não vai se agradar de nós, e corremos o risco também de sofrer consequências drásticas, porque estamos a tentar levar a arca, mas não nos santificando. E a pergunta que eu quero, se calhar, compartilhar com os amados hoje aqui é a seguinte: como eu faço para ser santo? Não é? Talvez é uma questão que você tem no coração. Irmão Antunes, como eu faço para ser santo? O que eu faço para ser santo? Não é qual deve ser a minha atitude para eu poder ser santo? O que eu faço agora para ser santo? Então, eu vou falar aqui hoje acerca de 3 atitudes importantes para nós chegarmos a um nível de santificação que agrada a Deus. Como é que nós fazemos para sermos santos? Né? 3 atitudes importantes para mim, para ti, para que nós possamos ser santos. A primeira atitude eu encontro em Romanos capítulo 12, versículo 15 ao 24, não é? Como é que eu chamei essa atitude? É a atitude de assumir as suas fraquezas. Como assim, irmão? Para ser santo eu preciso assumir as minhas fraquezas? Sim, nós temos que assumir as nossas fraquezas. Por quê? Porque muitas vezes nós falhamos, não é? Na tentativa de nos santificar. Por quê? Porque nós queremos ser super espirituais. Nós queremos prometer a Deus que nunca mais vamos pecar. A partir de hoje, determino que vou passar a ler a Bíblia no mínimo 10 capítulos por dia. Vou passar a orar no mínimo 2 horas por dia. Vou passar a jejuar no mínimo 4 vezes por semana. Vou passar a ter uma boa comunhão com os irmãos na igreja. E assim vai, né? Vamos dando uma série de promessas a Deus. Promessas essas que, passando menos de 24 horas, percebemos que não somos capazes de cumprir. Promessas essas, irmãos, que nós percebemos que somos tão fracos para conseguir chegar ao cumprimento delas. Aí percebemos que não somos capazes, não é, de não falhar. Logo caímos em decepção pessoal, não é? Caímos em luta interior de achar: ou não, será que eu não sou convertido, não é? Mas por que eu não consigo ser santo? É porque eu sou hipócrita demais. Não, é porque eu estou desviado da presença do Senhor, sabe? O problema não é que nós sejamos hipócritas, não convertidos. O problema não é que nós sejamos desviados da presença do Senhor. Eu creio que o problema é do orgulho que está dentro do nosso coração, de achar que nós somos capazes de ser perfeitos sem a ajuda de Deus, de querer prometer a Deus porque achamos que é nos esforçando, não é, pessoalmente, que nós conseguiremos realmente agradar a Deus, não é? E aí, o que acontece? Nós passamos a ser pessoas que vão se achar que nós podemos fazer, e não é possível dessa maneira. Nós precisamos assumir as nossas fraquezas. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, nós temos o apóstolo Paulo como um dos melhores apóstolos, um homem santo, consagrado, separado, santificado para Deus, um homem que serviu a Deus com todo o seu coração, não é? Mas o que acontece quando nós vamos ler esse texto de Romanos capítulo 7, versículo 15, vamos ler juntos, percebemos que Paulo, ele vai assumir que ele não era infalível, ou seja, ele vai assumir que ele era uma pessoa falha, ele vai assumir que era uma pessoa sujeita ou suscetível a fraquezas e que sozinho ele não conseguia manter a santidade sem a ajuda de Deus. Ora, vejamos o versículo 15, diz assim, Romanos 7,15: porque o que faço não o aprovo. Está a perceber que Paulo mesmo já diz: o que eu faço não aprovo, não é? E pois o que quero, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, Paulo também reconhecia que ele queria ser santo, ele queria manter uma vida pura, 100% agradável a Deus, mas aquilo que ele também queria com todo o seu coração, porque a lei do Espírito estava no seu coração, ele acabava se vendo incapaz de ser.
Aí ele continua a dizer: e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. No versículo 18 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algo. Dá para saber? Paulo está a assumir que em mim não há nada de bom, não é? E ele vai dizer: e com efeito, o querer obedecer a Deus está em mim. Eu creio, amado. O querer obedecer a Deus está em ti, está no teu coração. Você quer ser uma pessoa santa, pura diante de Deus, mas não consigo realizar o bem. Não consigo. Então, há uma necessidade de nós assumirmos isso, assumir a nossa fraqueza, entender: Senhor, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, não irei ser santo conforme a tua vontade sozinho, eu sou fraco, amém? E para avançar um pouco mais, não vou ler tudo, os amados podem ler depois. No versículo 24 ele vai fazer uma pergunta para ele mesmo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele vai até assumir que ele era um homem miserável. Miserável homem eu sou. Então, amados, nós necessitamos também dessa atitude, não é? Atitude de assumir as nossas fraquezas, atitude de entender que sozinhos nós não somos capazes de ser santos. Por quê? Porque a glória de Deus será maior em nós quando nós assumimos a nossa fraqueza. Saberemos clamar por misericórdia e perdão de Deus quando nós assumimos a nossa fraqueza. Nós facilitamos a ação de Deus, o fluir da unção, do poder de Deus na nossa vida a partir do momento que nós fazemos o quê? Assumimos a nossa fraqueza. Atenção, quando eu falo de assumir a nossa fraqueza, eu não quero falar, não estou a falar de uma atitude de autocomiseração. Eu não sou nada, eu não presto, eu isso e eu aquilo, e começamos a nos depreciar, nos achamos as piores pessoas. Não é essa a atitude de assumir as fraquezas, amém? Mas a atitude de assumir fraqueza significa humildade, ok? É uma atitude de humildade perante Deus para deixá-lo agir na nossa vida. A Escritura diz o seguinte: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Ou seja, nós somos essas coisas que Deus olha e diz: homens fracos, homens humildes, homens pequenos, que eles dizem: eu sou pequeno demais, Senhor, para conseguir fazer o que o Senhor me manda fazer. Mas são esses homens que eu vou santificar, são esses homens que eu vou usar para poder manifestar a minha glória. Outro versículo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: Deus colocou o tesouro da vida, o quê? A sua glória, não é? Ele coloca esse tesouro da vida em vasos fracos. Sabe o que é vaso fraco? Sou eu e és tu. Somos nós, vasos fracos, para que a excelência de poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então, não tente provar para Deus que você é santo, que você é puro, que você vai fazer para lhe agradar, mas assuma que é fraco o suficiente para permanecer santo sozinho. Assuma que necessita da presença de Deus. É a partir desta atitude que vai nos levar para a segunda atitude, não é? Quando eu assumo que sou fraco, aí eu vou para a segunda atitude. Qual é a segunda atitude? A segunda atitude é entrar na dependência de Deus. Primeiro eu assumo que sou fraco, mas a seguir eu entro na dependência de Deus. Amado, assumir fora da tenda, assumir que eu sou fraco fora da presença de Deus, até pode ser possível. Mas se eu permanecer lá fora da presença de Deus, aí eu não conseguirei ser santo. Por isso que Hebreus capítulo 10, creio que é versículo 22, a palavra de Deus vai dizer: irmãos, tendo pois ousadia entrar no santo dos santos, o véu já foi rasgado. Ou seja, hoje o véu foi rasgado e nós podemos entrar no santo dos santos. É lá no santo dos santos aonde nós somos santificados. Então, eu não posso apenas assumir fora e ficar fora. Eu preciso assumir e depois entrar na presença, entrar na dependência, começar a depender a Deus. E assim nós seremos santificados. Muitas vezes, amados, os pecados que nós cometemos é porque nós não dependemos de Deus. Como assim, irmão Antônio? Não estou a entender. Espera, vou explicar.
Santidade é separação, é consagração, é uma entrega de nossa vida para Deus, é morrer para nós e passarmos a viver para Cristo. Então, se nós já entregamos a nossa vida, tudo entregamos a Deus, eu faria uma pergunta agora. Por que prostituir porque não tem marido ou não tem esposa, se confia em Deus? Por que beber, se embriagar para ser feliz, para acabar o stress, se a tua felicidade vem do Espírito Santo? Porque, vamos entender, uma pessoa que confia em Deus, por que iria procurar nele, para procurar soluções dos seus problemas, da sua família, se diz, eleva os meus olhos para os montes, como já estávamos a falar no mês passado, se está firmado na esperança, se depende de Deus para solucionar aquele problema? Por que dar chá de lua para o seu filho, se você crê que Deus é quem protege a sua família? Então, precisamos entender, amados, que a nossa dependência a Deus, quando nós dependemos totalmente em Deus, aí sim nós somos santificados. Nós vivemos uma vida santa. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, aí ele vai dizer: vamos fazer uma troca, me dê o vosso fardo que é pesado, tome o meu jugo que é leve. Então o que vai acontecer com a caminhada? Muitas vezes nós parece que voltamos para Jesus e dizemos: Jesus, espera um pouco, vamos trocar de novo, dá-me aquele meu fardo que é pesado, toma o teu que é leve. E nós começamos a viver uma vida sozinhos. E ali o que acontece? Caímos, pecamos, damos com a cara na parede. Mas o que nós precisamos é voltar e dizer: Senhor, eu confio, eu dependo de Ti. E se eu dependo de Ti 100%, eu permanecerei neste lugar. E, amado, quando você permanecer no lugar da dependência de Deus para todas as coisas na sua vida, tu serás santo. Nós seremos santos, seremos santificados. Porque quem está mais interessado na nossa santificação é o próprio Deus, mais do que nós. Então, esta é a primeira face da dependência. Uma outra face da dependência, amados, está voltada com a questão de entender que só Deus é que pode produzir essa santificação em nós. Existem duas práticas muito importantes que eu faço questão sempre de ensinar às pessoas quando eu estou a discipular, que é a prática de meditar na palavra dia e noite e a prática de orar sem cessar. A primeira coisa que temos que entender é que nós já temos o estado de santificação. Nós já fomos santificados em Cristo Jesus. Presta atenção quando vai ler a Bíblia nas cartas, nas epístolas. Apóstolo Paulo, outros apóstolos, quando vão cumprimentar os irmãos, eles sempre vão dizer: graça e paz, amados, santificados em Cristo Jesus. Mas com o decorrer desta carta, lá à frente, o apóstolo vai começar a repreender pecados que estavam a ser praticados com aqueles irmãos, por aqueles irmãos. Então, para dizer o seguinte, nós já somos santificados em Cristo. Isso é um fato, nós já estamos no estado de santificação. Mas o que precisa haver é a dependência de Deus, no sentido: Senhor, gera em mim essa santificação. É depender de Deus através da oração, através da leitura bíblica, que nessa dependência que nós vamos ter diariamente, essa insistência de comunhão com Deus, o que ela vai começar a fazer? A comunhão com Deus vai quebrando o prazer pelo pecado, vai gerando prazer pela santidade. Então nós precisamos, amados, entender que a comunhão com Deus, a leitura, a oração, vai nos conectar com Deus. É como água e pão. É como comida e água. É o que nos alimenta, é o que nos mantém firme espiritualmente. Então, se nós abandonamos essas práticas tão importantes, simples e importantes na nossa vida, automaticamente nós saímos da presença e nós pecamos. Tornamos-nos independentes de Deus. Mas quando nós mergulhamos na presença de Deus, mergulhamos na glória de Deus, aí sim, o que acontece? Acontece que Deus começa a gerar tanto querer como efetuar, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então nós precisamos disso, nos achegar a Deus, como diz a palavra: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. À medida que nós nos achegamos à luz, a luz dissipa as trevas e nós saímos do estado de trevas e entramos no lugar de luz, lugar de santificação. Amém? Então esta é a segunda atitude. A primeira atitude é nós assumirmos que somos fracos. A
segunda atitude é nós dependermos de Deus totalmente. Aleluia. E a terceira atitude e última que eu quero compartilhar é a atitude de decidir lutar. Amém? Gênesis capítulo 4, versículo 7, na parte B, o Senhor fala o seguinte para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É interessante, amados, parece um paradoxo entre o primeiro ponto que eu disse, temos que assumir que somos fracos, o segundo ponto que eu disse, temos que depender de Deus, mas agora entramos num outro ponto que diz, não, tens que decidir lutar. Como assim, afinal, sou eu ou é Deus? Atenção, vamos ficar bem, vamos entender isso. A santificação não é uma ação somente de Deus na vida do homem, mas também não é uma ação somente do homem para agradar a Deus. A santificação é uma ação conjunta, como diz sempre a missionária Maria do Carmo Cruz, né? Que Deus não faz nada sozinho, Deus é um gentleman. Ele não vai chegar e partir as portas do seu coração e operar o que Ele quer fazer na sua vida. Não, Deus quer trabalhar contigo em comunhão, Deus quer caminhar contigo. Então, Deus tem a sua parte, que é a maior e mais importante, e o homem tem a sua parte, que é a parte de simplesmente seguir aquilo que Deus fala. E como é que nós vamos olhar a parte do homem? É a parte de tomar a decisão de dominar sobre o pecado. Deus fala aqui para Caim: Caim, domine o pecado, domine sobre ele. Como assim? Como é que o homem tem que dominar o pecado se agora quem opera tudo é Deus? Não. Há uma coisa que temos que entender a partir do momento que nós fomos salvos. Nós, quando estávamos no pecado, o pecado tinha domínio sobre nossa carne, tinha domínio sobre nós. Mas quando nós somos salvos, agora o pecado já não tem domínio sobre nós. O Espírito é que tem domínio sobre nós. Mas mesmo assim, Deus não tira o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que nós temos. Ou seja, nós ainda temos o direito de escolher aquilo que nós queremos consumir. Nós ainda temos o direito de escolher aquilo que nós queremos fazer. Deus não tira. Deus quando nos salva, Ele não cria em nós uma espécie de robôs. Não cria uma espécie de lavagem cerebral para nos alienar, para obedecermos 100%, mesmo contra a nossa própria vontade. Deus não faz isso. Amém? O que Deus faz é que Ele quer que haja liberdade em nós para decidir e escolher aquilo que queremos seguir. Por isso, diz a palavra, sobre ele deves dominar. Ou seja, lute também com toda a sua vontade contra o inimigo. Lute com todas as suas forças contra o inimigo. A palavra de Deus, quando fala sobre o amor a Deus, vai dizer: olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Ou seja, há uma necessidade de empregar até força para podermos amar a Deus. Há uma necessidade de tomar uma atitude, uma postura de luta muito forte contra o pecado na nossa vida. Mas irmão, será que isso que estás a pregar é bíblico mesmo? É bíblico. Hebreus capítulo 12, né, se não me falha a memória, Hebreus 12, 4, muito obrigado aqui, já encontrei, diz assim a palavra do Senhor: porque vocês não lutaram, deixa eu encontrar aqui, diz assim, resistam até o sangue, ou seja, vocês ainda não resistiram até o sangue combatendo contra o pecado. Ou seja, há uma necessidade de resistir contra o pecado, combater contra o pecado. Se for necessário sair sangue, tem que sair sangue. Irmão, será que é isso? Não é o sangue de Jesus Cristo que já foi derramado por nós? Há uma necessidade de até derramar sangue. Não estou a falar de derramar sangue para a salvação. Estou a falar de empregar nossas forças para lutar contra as nossas próprias vontades, que todos os dias gritam contra a vontade de Deus, para que nós possamos ser colocados no centro da vontade de Deus. Há uma necessidade de haver essa luta todos os dias. Temos vontade de pecar, temos vontade de fazer muita coisa errada, mas o que nós precisamos fazer é buscar empregar nossas forças, decidir lutar contra o pecado para aquilo que vai nos edificar. Uma vez alguém pergunta para mim, jovens, né? Nós jovens temos muitas perguntas. Então um jovem pergunta para mim: pastor, escutar música mundana é pecado?
Eu disse, escutar música mundana, se é pecado ou não, é simples, depende. Aí diz, mas como assim? Depende. Depende, por quê? Será que esta música te edifica? Porque às vezes é complicado nós dizermos, essa é mundana, não escuta, esta não é mundana, não escuta. Não vamos entrar por esse caminho, depende. Se essa música te edifica essa música? Não. Essa música contribui para o seu crescimento espiritual? Não. Esta música te leva para mais perto de Deus? Não. Se não, então não escuta. Porque essa música vai se tornar o que é para ti? Um tropeço, vai se tornar uma barreira para o seu crescimento, para a sua santificação. Mas se essa música te edifica, essa música contribui para o teu crescimento espiritual, acrescenta algo, né, na sua vida, te leva para mais perto de Deus, escuta, fica à vontade. Porque essa música com certeza não vai condenar, nem a sua mente não vai te condenar. E se a sua mente não te condena, Deus também não te condena. Mas se a sua mente te condenar, mas Deus te condenará ainda mais. Agora, quando nós olhamos para Paulo vai dizer o seguinte: tudo me é lícito. Ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quero, tudo eu posso fazer, mas nem tudo convém fazer. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo edifica-me. Tudo eu posso fazer, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Ou seja, convém assistir novela? Convém assistir novelas. Convém assistir filmes? Convém assistir filmes. Convém escutar música? Convém escutar música. Mas se aquilo não edifica a tua vida, se aquilo, não convém, é lícito escutar, é lícito assistir, é lícito fazer tudo, mas se não convém, não faça. Se não edifica, não faça. Toma a postura de não se deixar dominar por essas coisas. Amados, temos que tomar a consciência. Nós temos ainda o livre-arbítrio, tomar a decisão de Senhor, eu decido fazer isto. Ainda existe isso dentro de nós. Então não podemos viver como pessoas que estão sendo comandadas e dirigidas, não é, por outras pessoas. Não, nós temos a nossa própria responsabilidade e nós precisamos tomar essa postura de nos posicionarmos a lutar contra o pecado. Aleluia! Então que assim possa ser, amados, que nós possamos realmente lutar, não é? Deixar a meninice, deixar a nossa criancice e começar a lutar, dominar o pecado na nossa vida, porque o pecado já não tem domínio sobre nós, é o que diz a palavra, porque o pecado já não domina mais o nosso corpo. Nós hoje temos autoridade para dominar as coisas em Cristo Jesus, porque a palavra diz que nós fomos colocados como cabeça e não como cauda, então nós temos autoridade. Amém? Essa autoridade foi nos devolvida quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, não é, no sacrifício que ele fez por nós. Então nós precisamos tomar essa postura, tomar a nossa autoridade e lutarmos contra o pecado. Todos os dias, não é? Se for necessário derramar sangue. Como assim derramar sangue? Se for necessário jejuar. Em algum momento, quando nós jejuamos, chegamos no meio do dia, a fome começa a apertar e aí nós pensamos: eu marquei o jejum até 17, então vou reduzir até as 15. Não, eu marquei o jejum de 24 horas, vou reduzir até as 20. Não, amado. Vá até ao final, lute com todas as tuas forças, batalhe, domine contra esse desejo de comer, domine contra essa tentação que vai tentar te levar para que tu possas parar de se santificar. E vá à luta, vá à frente, porque tu podes, Deus está contigo, o Espírito Santo está dentro de ti. E tudo em Cristo Jesus nós podemos, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, em Cristo Jesus somos uma igreja militante, vitoriosa, uma igreja triunfante em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos fortes. A Bíblia diz lá: diga ao fraco, eu sou forte. Então em Cristo Jesus você é forte. Amém? Você pode ser santo, você pode vencer este pecado que todos os dias está a lutar. Se é na área da língua, se é na área de atitude, se é na área de pensamentos, tu podes em Cristo Jesus. Simplesmente toma essa atitude de assumir que és fraco. Sim, Senhor, eu sou fraco. Entre na dependência de Deus e depois disso também não esqueça, mesmo estando na dependência de Deus, há uma necessidade de vigiar e lutar também contra o pecado. Deus te dá forças em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe este mês, que nós possamos ter um mês muito abençoado, um mês cheio de vitórias. Não é um mês em que, se fosse um tempo em que nós estávamos assim, nos encontrando, a cultuar juntos, estaremos também a comemorar este mês acerca de missões.
Amém? Então vamos estar a refletir também um pouco sobre missões nesse mês, não é? Das tribos, povos que estão nesse momento a passar necessidades, não é? De ouvir o Evangelho, não é? Necessidades de ouvir o Evangelho. Nós, como Igreja do Senhor, somos uma igreja missionária, com ou sem pandemia. Tem lugares que nós não podemos ir agora, tem ações que nós não podemos fazer agora devido ao confinamento que nós estamos a passar, mas uma atitude de demonstração do amor de Deus nós podemos dar ao nosso próximo, mas uma atitude de oração pelos que estão a passar nesse momento, carecer de necessidade de oração, não é? Para a salvação, para que Deus guarde e proteja, nós também podemos orar por eles, amém? Então que nesse momento nós possamos refletir nisso, esse mês também acerca de missões, não é? Refletir um pouco como tem sido a nossa contribuição na área missionária e assim vamos buscar servir a Deus, vamos carregar a arca do Senhor, mas atenção, não podemos fazer sem reverência, não podemos fazer de qualquer maneira, precisa haver piedade, precisa haver um serviço agradável ao Senhor, uma reverência perante a presença do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Depois dessa oração todos nós estamos abençoados. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer por este tempo, Senhor, que estivemos a estudar a sua palavra. E sabemos, Deus, que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é aquele que nos repreende, o Senhor também é aquele que nos exorta, o Senhor é aquele que nos motiva, Senhor, a avançarmos, a crescermos, Deus amado, na fé, na comunhão, no entendimento da sua vontade para nós. Senhor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado por colocares o teu reino dentro de nós, obrigado por colocares esta arca, a tua presença dentro de nós, obrigado também por estares interessado na nossa santificação, obrigado, Senhor, por nos santificares, obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é aquele que nos dá força para vencermos o pecado em Cristo Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, já estamos crucificados, Pai, para nós mesmos, agora nós moremos, mas moremos e vivemos para Cristo. E a vida, Senhor amado, que nós vivemos hoje, Senhor, nós vivemos pela fé no Teu Filho, que morreu por nós e ressuscitou para nos salvar. Te glorificamos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, Senhor, pois o Senhor é grande, o Senhor é infinito, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoe a vida de cada família, Senhor amado, que faz parte do corpo de Cristo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, os pastores, os missionários, abençoa, nosso Deus e Pai, todos aqueles teus servos, Pai amado, que têm levado a arca no seu coração, Pai amado, em santificação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, Pai amado, possa estar a fluir na nossa vida todos os dias, nos fazendo entender o quão amado nós somos, nos fazendo entender o quão, Senhor, abençoado nós somos. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que o Senhor nos dê um mês abençoado, uma semana abençoada e a continuidade de um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.